Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, a todos os filhos de Deus, porque eu quero dizer para vocês que, por vezes, eu cheguei a pensar que eu não era filho de Deus. Porque a Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos dos homens e dos filhos do diabo. E isso é público, patente e notório. Os filhos do diabo são tão terríveis que alguém chega a renegar a raça humana. Alguém chegou, o próprio Roberto Carlos fez uma música dizendo que eu queria ser civilizado como os animais. Coitado. Os animais também não são flor que se cheira. Os animais matam uns aos outros e comem vivo. Ou às vezes, se deixar, eles comem eles vivos, comem uns aos outros. E agora tem gente, o caboclo veio me falar que queria ser civilizado como os animais. Às vezes acontece da pessoa ser tão ruim, tão mal, praticar tanta maldade, e aí as pessoas pensam que todo ser humano é igual. Olha, está escrito na Bíblia que Deus, no livro de Salmo, que Deus, eu quero te perguntar, você que anda aí defendendo, que Deus ama a todos, que acha que Jesus morreu para todos, para salvar a todos, que acha que o Evangelho é para aquele que está perdido, porque Jesus disse: não necessitam de médico são, mas os doentes. Pensa que os demais todos que estão fora do Evangelho são doentes. Eu quero te falar hoje uma verdade. Jesus disse ali: e conhecereis se guardardes a minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E só depois disso, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, que nós temos que ler a Bíblia, examinar ela como tem que ser examinada. Veja bem aqui, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo lê esse versículo e para por aqui. Quando no máximo alguns pregadores pulam para o verso 36 e diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bonito, né? Muito bonito. Mas o melhor ficou para trás. É como se ele tivesse pegado um ovo, furou a casca, comeu a clara de um lado, aí passou para o outro lado, fez outro buraco e comeu a clara de novo. E se foi, deixou a gema. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 32. No verso 33, ele está escrito assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. Respondeu Jesus: em verdade, olha que quando Jesus fala assim, ele entra no mistério. Praticamente todo momento em que Jesus fala assim, em verdade vos digo, ele está entrando no mistério. Olha só. Em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Vemos aqui duas palavras, verdade, e duas palavras, pecado. Então continua Jesus explicando a verdade, mas o assunto agora passa a ser
o pecado. O assunto passa agora a ser o pecado. E no verso 35, ele mostra uma saída. Quando ele disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ele quer dizer, é escravo do pecado. Então ele estava dizendo que... Será que ele estava dizendo que todo mundo era escravo do pecado? Não, não é todo mundo. Porque se ele fosse dizer isso, isso seria óbvio. Seria óbvio ele dizer assim, todo mundo, todos são escravos do pecado. Todos estão debaixo do pecado, todos cometem pecado e todos são escravos do pecado. Ele teria dito assim. Mas ele disse num tom que parece que tem alguém que não peca. Tem alguém que não peca? Tem alguém que não peca? Não tem. João, lá nas cartas do apóstolo João, lá naquelas cartas do apóstolo João, deixa eu ver aqui, depois de Tiago, depois de Pedro, né? Tem a primeira, a segunda, parece que está até a terceira epístola de Pedro, né? Primeira carta de Pedro. Depois tem 1 João. Aí aqui em 1 João, ou segunda carta, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 4, diz assim, ó: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Não, no verso... Deixa eu ver, acho que é no capítulo 2. No capítulo 2 ele diz assim, ó: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele se manifestou, e ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos e que guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, e também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está na luz aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Eu não estou achando aqui o verso. Está aí no capítulo 1. Está aí no capítulo 1. Se andarmos na luz, se quiser que tenhamos comunhão com os outros. Está no capítulo 1, verso 10, o último verso do primeiro capítulo da primeira epístola de João. Veja bem: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora veja aqui, será que está contradizendo? Veja aqui o que está escrito no verso 33, verso 34.
Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então logo todo mundo é servo do pecado? E aqui em João 1, verso 10, se disser que não pecamos, fazendo um mentiroso, a sua palavra não está em nós. Quer dizer, então, todos somos escravos do pecado? Veja bem que aqui, se dissermos que não pecamos, então todo filho de Deus peca. Todo servo de Deus peca. Parece estranho, né? Parece estranho. Todo filho de Deus peca. Sim, todo filho de Deus peca. Ué, então quem não é filho de Deus não peca? Exatamente. Quem não é filho de Deus que não peca. Mas com base em que você está dizendo isso? Quem não é filho de Deus não comete pecado? Então é melhor não ser filho de Deus quem não peca. Não é bem assim. Ah, o que é o pecado? O pecado é a iniquidade. Mas a iniquidade, quem não pode praticar a iniquidade? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus não podem praticar a iniquidade. Mas os ímpios, os filhos das trevas, os filhos do pecado, eles podem praticar a iniquidade, eles podem pecar. Quer dizer, pecar entre aspas, porque na realidade eles não pecam. Mas então tem os filhos do pecado? Sim, tem os filhos do pecado e Jesus falou isso aqui. Essa é a verdade. Olha, veja bem, no verso 34 ele disse, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, é escravo. Mas, olha só o que ele disse no verso 35. A gema está aqui. A gema está aqui. Quando ele disse assim: ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Não só fica. Fica é para sempre. Mas servo de que ele estava falando? Ele estava falando do servo do pecado. Quer dizer que o assunto era o pecado. Até no verso 35, o assunto do verso 33, 34 e 35, o assunto era o pecado. No verso 35, ele explica o verso 32 e 33. O verso 33 e 34. No verso 35 ele explica os dois. Quando ele disse: qualquer que comete pecado é servo do pecado. Ora, agora ele vai explicar. Ora, escute bem. Presta atenção. Se liga. O servo não fica para sempre. Quando ele estava falando qualquer que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre. Ora, o servo não fica para sempre. Então é o que? É vantagem ser servo do pecado do que ser filho. E ele complementa dizendo: ora, o servo não fica para sempre onde? Em casa. Que casa é? Casa do pecado. O filho de onde? O filho da casa do pecado fica para sempre. Isso aqui é uma realidade que Jesus falou, certo? Se você não entendeu, crê no que eu estou falando, porque eu estou te falando revelado pelo próprio Senhor Jesus, e Ele me mandou à terra para revelar esses mistérios que estão ocultos a muitos. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Mas como que vai libertar? Porque até agora você pode perguntar, eu não vi libertação nenhuma. Mas Jesus vai falar aqui, ó. Ele vai falar: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te liberta do pecado, uma vez liberto, você nunca mais vai voltar ao pecado. Se é que você conhece essa palavra. Quando ele diz, e conhecereis a verdade. Essa é a verdade. É uma verdade oculta, é uma verdade secreta. Mas então você está querendo dizer que tem predestinação? Exatamente, tem predestinação. Mas onde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ficou para o Filho dos homens, não para o Filho de Deus. O Filho de Deus, se ele está no pecado, ele está na escravidão do pecado. Até o dia que ele tem um encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele é liberto. E se ele é liberto, ele não vai mais querer voltar para o pecado. Ele sabe o que ele passou lá. Ele vai lutar com todas as suas forças para permanecer liberto. Nunca mais vai querer voltar à escravidão do pecado. Porque Jesus disse assim, um abismo chama outro abismo. Então isso quer dizer que um pecado atrai outro pecado. Então, se ele comete um pecado, logo já corre aos pés de Jesus, busca socorro e alcança a libertação novamente, alcança o perdão. O perdão é a libertação é o perdão. Isso aqui é. Porque quando a pessoa é perdoado, essa pessoa se sente livre, não tem mais o pecado não tem mais domínio sobre essa pessoa, porque agora não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele não está observando a lei, ele está buscando a graça de Deus, e quando ele está na graça, ele não sente dominado pelo pecado, ele não sente escravo do pecado. Ele não está livre de ser tentado. Não, ele continua na carne, a carne continua aí tentando, o espinho na carne continua, mas ele está livre. Ele está livre porque o Senhor Jesus o libertou. Ele conheceu a verdade e ele sabe agora que ele é filho de Deus e livre do pecado, livre porque Jesus o libertou. Então agora ele sente a tentação, mas ele não sente mais a dominação do pecado. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos os que têm livre-arbítrio, são os filhos dos homens, são aqueles criados lá no sexto dia. Certo? Esse é um outro estudo que eu vou fazer depois. Tem os filhos dos homens criados no sexto dia, tem os filhos de Deus criados a partir de Sete, e tem os filhos do diabo a partir da linhagem de Caim. Por que Deus falou que não era para matar Caim? Não era lógico? Caim não matou Abel, não era lógico matar Caim? Sim, mas Deus não tinha dito isso, então Deus não podia mandar matar Caim porque Deus é justo. Então Deus até recomendou, não mateis, não mate. Por quê? Porque Deus queria e precisava da raça dele na terra. Deus precisava da raça dele na terra, inclusive Deus colocou um sinal nele para quem o encontrasse não o matasse. Deus determinou que Caim não era para ser morto mesmo. Mas por que Deus então ainda resolveu proteger Caim? Deus ainda quis ser protetor de Caim. Exatamente, mas por que Deus estava protegendo Caim? Porque Deus queria tirar a raça, Deus queria o cruzamento das raças, porque através dos cruzamentos da raça você sabe que o animal sai muito melhor, e foi através do cruzamento das raças lá em Gênesis capítulo 6 que Deus disse assim, e que está escrito assim que e viram os filhos de Deus que os filhos dos homens eram formosos, tomaram para si de todas as que escolheram, ou seja, houve mistura, houve
cruzamento de raças. Então nesse cruzamento saiu os varões de fama, os valentes da antiguidade. Não é nada de gigante, aquela história de gigante, não. A história do gigante, porque já tinha gigante na terra dele. Quando Deus fez lá no sexto dia, Deus criou vários tipos. Deus criou o preto, o alemão, o fusaco, Deus criou o gigante, Deus criou tudo. Aí eu falei assim, mas então os seres gigantes não foram criados não foram os anjos caídos que entraram as filhas dos homens e fizeram gigante? Não, se fossem os animais gigantes, então que tinha muitos animais gigantes. Tinha o dinossauro, o retarossauro, tratarossauro, tinha bastante tipo de animais gigantes. Homens, então, seres, pessoas e animais gigantes. Então, se os homens gigantes vieram dos anjos caídos, e os animais gigantes vieram de onde? Deus é que fez tudo, rapaz. Quando Deus fez a terra, Deus fez ela linda, maravilhosa, cheia de animais gigantes, folclóricos, bonitos, herbívoros, era puro comedor de erva, e a terra produzia fruto, e a árvore crescia assim rapidamente, não faltava alimento para os animais, até que o diabo caiu. E quando o diabo caiu, ele chegou aqui destruindo tudo. Matou todos os animais gigantes, destruiu tudo, pegou as nossas pedras afogueadas aí, nossos diamantes, nossas coisas, e soltou pelo espaço afora, e foi destruindo as construções megalíticas, as construções que até hoje o homem não consegue fabricar outras iguais, não surgiram outras iguais, de tão bonitas e formosas e pesadas, né? Feito de pedras de 20 mil, 200 mil toneladas, aquelas pedras gigantescas que até hoje o homem não sabe como foi transportada, são enigmas para a ciência até hoje. Então tudo foi feito naquela época, e depois quando o diabo pecou, ele chegou aqui destruindo tudo. E quando Deus colocou o Jardim do Éden, e Adão já foi para a restauração da terra. Viu? Foi para a restauração. Tanto que Deus colocou Adão ali no jardim, foi para quê? Foi para lavrar e guardar. Guardar de quê? E de quem? Porque o mal já estava na terra. O pecado ainda não, mas o mal já estava através de Satanás. O diabo, o tentador, ele veio, ele já estava caído. Quando Deus colocou o jardim do Éden, e para que Deus colocou o jardim? Sendo que toda a terra que ele tinha feito era muito bonita. Ele mesmo atestou isso. No sexto dia lá da criação, quando ele disse que Deus viu que tudo quanto tinha feito era muito bom, e foi à tarde e amanhã do sexto dia. Verso 31 do capítulo 1 de Gênesis. Então, daí é que vem a história dos filhos de Deus e filhos dos homens a partir do jardim do Éden. Até então, filho de Deus, filho do diabo, a partir do jardim do Éden, os filhos dos homens foram criados no sexto dia. Isso é que eu te falo no temor de Deus. Eu sei que você não vai criticar, muitos não vão acreditar, muitos vão criticar. Eu sei que você vai ser contra, você vai falar que eu sou doido, você vai falar que eu estou pirado, mas eu vou falar para você, isso é que está na palavra de Deus. Isso que está lá. Agora, alguém quer torcer, quer anular o capítulo 1, quer começar tudo do capítulo 2, quando Deus fez Adão e Eva e o jardim do Éden. Então, se você quer anular o capítulo 1, você anula. Eu não anulo, eu fico com a palavra, eu fico com o que está escrito. Amém? Então, se você quer ficar com o que está escrito, fica comigo. Porque eu estou falando para você o que está escrito. E Jesus, eu estou te revelando essa outra parte agora, quando Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é duas revelações que você está tendo agora. Uma da verdadeira história do Jardim do Éden, e outra da verdadeira história dessa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É muita verdade. Eu falei muita coisa. Eu sei que às vezes você pode não conseguir digerir tudo agora. Eu sei que você às vezes pode falar, não, mas não pode ser, eu não acredito, certo? Porque para mim Adão e Eva é o primeiro ser humano que Deus colocou na terra. Não é não. Não é não, porque na palavra está diferente. E eu vejo como que está na palavra. E para isso o Senhor Jesus esteve na minha casa para me ungir, e a unção dele era tão maravilhosa que até a minha respiração ficava perfumada. Esse é um testemunho que eu conto para você, para que você creia mais na palavra que eu estou falando. Não para me engrandecer, não para me exaltar, porque toda honra e toda glória ao Senhor merece. O Senhor é digno dela. Amém?
Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, que você possa prosperar na presença de Deus. Graças a Deus. Pai querido, Pai amado, abençoe este meu irmão, esta minha irmã. Senhor que está ouvindo a sua palavra, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Pai querido, Pai amado, abençoe este meu irmão, esta minha irmã que está ouvindo essa palavra, para que ele possa ser, meu Deus, abençoado. E dentro de momentos, Senhor, estarei, Senhor Jesus, fazendo outra gravação, para que o Teu nome seja glorificado. Dê da Tua unção a cada um, dê do Teu poder a cada um, Senhor, seja repreendido todo o mal, toda doença, toda dor, de todos os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém.